Fala galera, e nesse vídeo a gente vai trabalhar com duas propriedades dos triângulos, dos ângulos de um triângulo. Aquela que a gente já viu nos vídeos anteriores a respeito da soma dos ângulos internos e uma nova propriedade. Então a gente tem uma situação que é o quê? A gente precisa determinar o valor de x. Neste desenho, o x aqui, esse ângulo x, ele ficou um pouco deslocado. O x, na verdade, está pintado de amarelinho aqui, mas ele é essa região toda aqui, ó, tá? E esse ângulo aqui, cuja medida é x e que nós precisamos determinar, ele é um ângulo chamado de ângulo externo de um triângulo. O que é um ângulo externo? É quando a gente prolonga o lado de um triângulo. Então, olha só, esse lado BC, perceba que ele foi prolongado aqui mais um pouco. Então, quando a gente prolonga um dos lados do triângulo, a gente tem uma região formada entre esse prolongamento e o outro lado do triângulo. Esse ângulo a gente chama de ângulo externo, cuja medida é x. Bom, só que a gente tem duas formas de encontrar o valor desconhecido x aqui. A primeira é pela soma dos ângulos internos, que nós já vimos. Já vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então eu posso determinar a medida desse ângulo aqui, ó. Por quê? Se esse ângulo mede 50 e esse mede 50, 50 mais 50 dá 100. Qual é o valor que eu somo para dar 180, então? Quer dizer, qual que é essa medida aqui que eu vou chamar aqui de C, ó? Vou descobrir essa medida C. Pela soma dos ângulos internos, nós temos que 50 mais 50 mais C. Lembra que o x não é ângulo interno, né? O x é ângulo externo. E o C aqui é a medida que representa esse ângulo interno. Então, quero descobrir o C para depois eu encontrar o x. 50 mais 50, 100. Então, 100 graus, mais C, que é igual a 180. Então, a medida C aqui, posso fazer até rápido, né? C é igual a 80 graus, ora. Qual é o valor que somado com 100 dá 180? É 80 graus. Ainda não é a resposta do problema, mas é parte dela. Olha só, se eu sei que esse valor aqui, ó, este ângulo, ele mede 80 graus, repara que se eu juntar o ângulo que mede C com o ângulo que mede x, os dois juntos também dá 180 graus. Então, se eu pegar C mais X, vai ser igual a 180 graus. Ué, Fausto, por quê? Porque eles formam um ângulo raso, não é? O ângulo raso é aquele ângulo de meia volta. Então, eu tenho ali, ó, esse pedacinho aqui é o C, esse pedacinho aqui é o X. Os dois juntos dão um ângulo de meia volta, cuja medida é 180 graus. Como eu sei o valor de C, C é igual a 80 graus, então agora para eu determinar o valor de x, x é o que falta para 180, não é? Ó, 80 mais quanto que dá 180? 80 mais 100. Então o valor de x é 100 graus. Essa é uma das formas de resolver essa atividade pela soma dos ângulos internos. Agora, tem uma outra propriedade que envolve o ângulo externo de um triângulo, que é a medida x, como nós vimos, que é a seguinte. Então, essa é a segunda forma de resolver essa atividade, usando agora a propriedade do ângulo externo de um triângulo qualquer. Qual é essa propriedade? A propriedade diz que um ângulo externo de um triângulo é sempre igual à soma dos ângulos internos a ele não adjacentes. Poxa, mas que complicado isso, né? O que é isso? Adjacente. Adjacente é vizinho, quer dizer próximo. Ou seja, eu tenho um ângulo x que é o ângulo externo. Quais são os dois ângulos internos desse triângulo que não estão perto de x? Se x está aqui e ele é esse ângulo, os dois ângulos que não são vizinhos de x são os ângulos que medem 50 graus. Essa propriedade diz o seguinte, então, um ângulo externo, x é um ângulo externo, vai ser sempre igual à soma dos ângulos internos a ele não adjacentes, ou seja, 50
não é adjacente a x. Mas o outro ângulo que mede 50 também não é adjacente, não é vizinho. Então x é igual à soma daqueles outros dois ângulos. X é igual a 100. Olha só, duas formas diferentes de se chegar à mesma resposta. X é igual a 100 nas duas formas que nós fizemos. E aí, qual que você achou mais fácil? Comenta aí nesse vídeo.